Olá, seja muito bem-vindo. No nosso bate-papo de hoje, vamos fazer a atualização sobre o ALZR11, que divulgou o seu relatório mais atualizado. Hoje é dia 23 de julho, uma terça-feira, e nós já estamos fazendo todas as atualizações aqui para você deste relatório que foi publicado alguns dias atrás, como você está vendo na sua tela. Então você já sabe, né? Vai me dando aquela moral, deixando o seu like estaladaço aqui e se inscrevendo no canal para não perder nenhum conteúdo de análise sobre investimentos. Enquanto eu vou fazendo o meu serviço aqui, entrando de sola aonde importa para todo investidor. Tem uns que dizem que não, mas no fundo todo mundo gosta de receber dividendos e ele vai pagar agora, no próximo dia 25 de julho, 71 centavos por cota. Isso significa um dividend yield mensal de 0,65%. Antes da gente mergulhar de cabeça aqui numa análise fundamentalista bem profunda, a gente tem que ver se passa pelos filtros iniciais. E são 3 filtros iniciais, começando pelo número de investidores. Ele possui atualmente mais de 151 mil, então tranquilamente ele atende o primeiro requisito. Bora pro segundo. Quantos negócios ele tem por dia na bolsa? Quase 2.500. E quanto de grana que ele gira nesses negócios diários na bolsa? 1.680.000 reais. Não é um fundo imobiliário que tem grandes números, principalmente de negócios e liquidez, mas atende perfeitamente o caso do pequeno investidor para comprar e para vender. Então sim, ele passa nos nossos filtros iniciais. Bora prosseguir com a nossa análise, indo agora para o valor patrimonial. Segundo o relatório mais atualizado, o valor patrimonial por cota é de R$ 105,78. Como eu falei agora há pouco, hoje é dia 23 de julho e a gente está conversando agora à noite aqui, né? Já acabou o pregão dessa terça-feira. Ele fechou cotado a R$ 108,34. Então, de R$ 105,78, que é o valor patrimonial, para R$ 108,34, que é o valor de mercado, a gente vê que ele não tem desconto. Pelo contrário, né? Está sendo negociado com um PVP acima de 1. Isso significa que toda vez que você vê esse númerozinho aqui acima de 1, não tem desconto, tem um ágio. Quanto que custa a brincadeira que vai pro bolso da Faria Lima, as taxas que eles tanto gostam, né? Não adianta, você vai investir em fundo imobiliário, tem que pagar o ingresso para brincar no Play. E o ingresso aqui, ele é 0,70% ao ano, que é a taxa de gestão. A administração é 0,20% ao ano e escrituração é 0,05% ao ano. Então, essas 3 taxas são as taxas que você paga aqui para poder ter o ALZR em sua carteira. Tudo isso incide sobre o valor de mercado do fundo. Quanto que isso se traduz em grana para você visualizar melhor, né? Olha, com base nos últimos 4 trimestres, a taxa de administração custou aos cotistas 10 milhões e 200 mil reais por ano, sendo que ele não tem cobrança de taxa de performance, por isso que está zerado aqui para você. Tá, mas cá entre nós, hein? Quem tá investindo no ALZR11 tá ganhando dinheiro, tá perdendo dinheiro, tá superando os índices, tá perdendo para os índices, isso é fundamental, principalmente para você que é um investidor inteligente. Aqui a gente está vendo na tela, desde o início até o último mês de junho fechadinho. Rentabilidade em azul é o preço de fechamento na cotação na bolsa, mais os dividendos que foram pagos ao longo de todo esse tempo. Afinal de contas, o fundo imobiliário paga dividendos todos os meses. Tem que contabilizar na rentabilidade, senão você vai chegar a conclusões equivocadas. É o azulzinho aqui para você. Aí nós temos aqui essa linha sem volatilidade, é o CDI líquido de imposto de renda de 15%. E essa outra linha com maior volatilidade, que lembra até os caminhos que é realizado pelo ALZR ao longo do tempo, né? Tem uma correlação bem interessante, é o IFIX. Tá vendo aqui, ó? O cinza mais escuro. O que você percebe analisando esses 3 gráficos aí? Que o ALZR foi um ótimo investimento a longo prazo. Ele ficou com uma boa diferença, mesmo contando com a queda recente que teve aqui, ó, uma boa diferença tanto para o CD, que é difícil pra caramba de bater no Brasil, quanto o próprio mercado de fundos imobiliários e FIX. Então, sim, ele foi um excelente investimento de longo prazo aí para o investidor. Quais são as últimas novidades e atualizações do ALZR11? A gente conversou sobre isso daqui, que eles trouxeram no relatório, no último bate-papo que nós tivemos, né? Que é o encerramento
fruto da 7ª emissão de cotas, que foi um tremendo sucesso. Eles concluíram a captação de 251 milhões de reais e esses recursos da oferta já passaram a compor o caixa do fundo. O que eles vão fazer com esses recursos? Eu expliquei detalhadamente, aquisição por aquisição, imóvel por imóvel, racional por trás, no último bate-papo. Além da potencial aquisição do Data Center Scala em Porto Alegre, que está ali em banho-maria por conta de tudo que aconteceu, né? Enchente e tal, problemas. Eles seguem executando as aquisições do pipeline, aqueles 6 novos imóveis. Oba Hortifruti, Mercado Livre e Açaí. São 6 imóveis desses 3 inquilinos distintos. Aqui você está vendo as 2 lojas de varejo e um centro de distribuição da Oba Hortifruti, né? Uma loja em São Bernardo, outra loja em São José do Rio Preto e o centro de distribuição que fica em Sumaré. Esses 3 ativos têm contrato de locação de 15 anos e o fundo imobiliário LZR vai receber um aluguel mensal de aproximadamente R$1.200.000. Já o outro imóvel é um centro de distribuição do Mercado Livre. Dá uma olhada aqui nas imagens, ele está locado para o Mercado Livre por um período de 12 anos. O valor do aluguel mensal é R$990.000. E por fim nós temos os imóveis aí que estão locados para o grupo Açaí, período de 20 anos. Os aluguéis mensais somam R$1.600.000. Aproveitando que a gente está falando de imóveis, aqui está o portfólio de imóveis do fundo, tá? Então aqui tem as principais informações, como a localização, a participação do fundo nesses imóveis, o tipo de contrato, ocupação, valor do aluguel. Olha, não é todo fundo imobiliário que apresenta tantas informações, esse nível de transparência como eles estão fazendo. Isso vale para todos os imóveis que eles têm aqui dentro do fundo. Isso aqui é muito legal e é muito importante você, como investidor inteligente, ficar sabendo. Além disso, tem algo muito bacana. Por exemplo, eu vou clicar aqui em cima dessa imagem, olha só o que vai acontecer. Ele abre essa telinha aqui, ó, que tem todas as informações que tem também no relatório, mas tem muito mais fotos para você entender mais sobre o imóvel. Ó, tá vendo que eu estou passando aqui um monte de foto, tanto parte externa quanto parte interna. Isso ajuda muito você, investidor de valor, investidor inteligente, saber onde é que teu dinheiro está entrando. Aqui tem um bom resumo da distribuição do portfólio. Aqui você está vendo, né, os imóveis e aqui a classe deles. Então aqui o cinza são edifícios comerciais, aqui o vermelhinho galpões logísticos, aqui imóveis de renda urbana, o amarelinho data center e o azul escuro galpões logísticos refrigerados. Você percebeu que ele está bem diversificado na classe dos imóveis, né? E aqui tem 2 informações super importantes. A primeira é que 100% dos contratos são atípicos. O que isso significa? Contratos de longo prazo em que abrem mão de revisional. Tanto o proprietário quanto o inquilino não podem ingressar na justiça pedindo revisional dos termos contratuais. E se quiser quebrar o contrato, a rescisão é bem pesada, a multa é bem salgada. Isso é porque são contratos atípicos. Se fosse típico, seria outra história. Isso traz mais segurança e previsibilidade para o fundo. E o segundo ponto é que a vacância financeira é 0%. E a vacância física é 3,5%. É uma vacância bem baixinha mesmo, tá? Super tranquilo. Outra coisa que eu gosto bastante aqui também é a diversificação de locatários. Veja os setores da economia que eles estão inseridos. Alimentos e bebidas, química, medicina diagnóstica, educação, enfim. Então, se um desses setores tiver uma crise, um problema muito grande, você vai ter outros setores para segurar as pontas. Isso é uma diversificação muito interessante também. Ele tem dívida? Sim, ele tem uma estrutura que conta com alavancagem. Então, vamos ver como é que está a sua estrutura de capital. O patrimônio líquido é R$1.293.000.000. Aqui nós temos as obrigações dos imóveis DASA e Coca-Cola e aqui as obrigações do Dupont e do outro fundo imobiliário que ele tem investimento. E por fim as obrigações aqui do imóvel Decathlon Morumbi. Quando você vê a relação entre todos esses passivos e o patrimônio líquido do fundo, é 0,23. Essa relação é muito tranquila, muito de boa. E a segunda parte da análise é aqui, ó.
o quanto de receita que o fundo tem ao longo de 12 meses, né, ao longo de um ano, tanto de aluguéis quanto de investimentos. E aqui embaixo, o quanto que o fundo vai ter que pagar de juros nos próximos 12 meses e o quanto vai ter de amortizações a pagar também para os próximos 12 meses. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar todas as obrigações aí de curto prazo, que a gente considera no mercado financeiro curto prazo, tudo aquilo com 12 meses para ser pago, e vai ver a relação com essa receita anualizada. Quanto que é o número? 0,28. Muito tranquilo também, ele consegue pagar tranquilamente essa alavancagem. Então, tanto a estrutura de capital quanto indicadores de solvência de curto prazo do ALZR 11, muito bem gerido, sem nenhum tipo de dor de cabeça. Vamos aproveitar e ver aqui a demonstração dos resultados mensais. Aí no último mês de junho, ele ganhou com aluguéis R$ 7.735.000. Aqui tem os juros por aquisição dos imóveis, né? E aqui a receita financeira líquida, 1.271.000. Beleza. Então aqui seria, digamos, a parte operacional. Aí a gente entra para a parte das despesas do fundo, que é a taxa de administração. 1.274.000, tá? Então entrou de receitas 8.283.000, você vai descontar aqui os juros da alavancagem, você vai descontar aqui as despesas com taxa de administração e vai chegar o resultado caixa de 7 milhões de reais. Ele distribuiu 7 milhões de reais. Exatamente o que teve de resultado caixa, ele acabou distribuindo aos seus investidores. Qual que é a conclusão da análise sobre o ALZR11? Ele tem selo de qualidade? Não tem selo de qualidade? É um bom fundo imobiliário? Não é um bom fundo imobiliário? O que você acha? Tem ou não tem? Tem selo de qualidade, a LZR, eu gosto bastante. Várias coisas aqui, tá? Diversificação em vários imóveis de vários segmentos distintos. A gente já conversou detalhadamente isso no nosso bate-papo. Um monte de inquilino de vários setores distintos também. 100% dos contratos atípicos, eu expliquei a vantagem disso. Taxa de vacância lá no chão, né? A gente viu agora há pouco isso daí. E no longo prazo, tá trazendo retorno para o investidor. Os gráficos não deixam mentir. E ainda tem a cereja no bolo, que são essas aquisições de imóveis que a gente comentou, Oba Hortifruti, Mercado Livre, lojas do açaí. Olha, a LZR, vejo com muitos bons olhos. Quer saber o que também tem selo de qualidade? Muito selo de qualidade, por sinal. Primeiro link aqui embaixo na descrição ou nos comentários fixados, você vai clicar e vai conhecer essa maravilha aqui, ó. RC Wealth, a minha consultoria de investimento. Saiba tudo que você tem de benefícios e vantagens. Esse vídeo aqui é explicativo, inclusive para você conhecer melhor. Fique à vontade, a casa é sua. Só não esqueça de uma coisa, depois você vai clicar nesse botãozinho azul e vai abrir esta tela. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp com DDD. E depois apertar esse botão azul. Pronto. Não precisa se preocupar com mais nada, deixa o resto aqui com a gente. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.